Fala pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Eu tenho passado por um tempo aí muito ocupado por conta principalmente dos meus estudos, né? Para quem não sabe, eu sou advogado e me preparo para concurso de promotor de justiça há cerca de um ano. E semana que vem, dia 26 de julho, vai ter a primeira fase aí, a primeira prova, né? Prova pré-ambular do concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o meu grande objetivo. Então, eu estou em reta final de preparação. Decidi, sim, voltar a produzir conteúdo para vocês, mas hoje eu me encontro em reta final de preparação. E por isso que eu acabei ficando um pouco fora daqui do canal, né? Eu tinha um projeto de trazer bastante conteúdo, principalmente técnico, sobre revisões que eu faço durante os meus dias, mas acabou não dando muita sequência por conta justamente da intensidade dessa preparação. E justamente o que eu pretendo começar a voltar a fazer, né? Voltar a produzir conteúdo com mais intensidade e mostrar para vocês a minha rotina. Justamente a minha rotina, que é um ponto peculiar, né? Diferente da grande maioria dos concurseiros aí. Eu comecei a advogar, né? Assim que eu saí da faculdade. E por mais, né, que o meu objetivo, quando eu estava na faculdade, era, sim, ser servidor público, eu me formei e na época... Era uma época difícil, né? Época da pandemia. E eu me peguei pensando, poxa, eu fiquei 5 anos estudando, né? Por que eu não vou tentar a advocacia? Eu tinha acabado de ser aprovado no exame da OAB. Então eu pensei, me peguei, né? Pô, preciso tentar, preciso botar a cara. E não me arrependo, gente. Faz 5 anos aí, quase 5 anos, que eu sou advogado, que eu estou advogando, tenho meu próprio escritório. E, inclusive, essa decisão me proporcionou uma situação muito vantajosa em relação aos demais candidatos, demais concurseiros. Por quê? Porque hoje eu tenho uma fonte de renda que me paga e me mantém. Então, um dos aspectos que a gente pode conversar num próximo vídeo são os aspectos financeiros do concurso, principalmente concurso de alto nível, que você tem que fazer prova nas capitais, tem 2, 3 fases aí. A gente tem que falar disso, dos aspectos financeiros e também da minha rotina, dos horários, né? Hoje, graças à minha advocacia, por eu ser um profissional, não sou autônomo, porque eu tenho o meu escritório, PJ, né? Eu tenho os meus horários livres, então o que eu consigo fazer? Eu consigo acordar pela manhã, tomar meu café e estudar no período que eu tenho a maior quantidade de energia. Então eu consigo direcionar toda a minha energia para o estudo, para o aprendizado. E só depois disso eu vou fazer as minhas demandas diárias lá do escritório. Então eu consegui, por uma decisão que eu tomei lá atrás, e eu não fiz isso programado, mas essa decisão, ela me proporciona hoje ter esse conforto de eu poder estudar num horário comercial e depois eu trabalhar. Então, isso eu considero como uma grande vantagem. E uma pergunta que muita gente me faz, né, ou pode até, né, imaginar, é por que com 5 anos de advocacia, se você já tem um escritório consolidado, né, se você já tem clientes, consegue se manter e tudo mais, por que você quer ser funcionário público? Pessoal, o funcionalismo público, né, ser servidor público, sempre foi o meu plano, né, sempre foi o meu plano inicial. E durante a faculdade eu fiz estágios em órgãos públicos, eu fiz estágio na Fazenda Pública, eu fiz estágio no Ministério Público e fiz estágio no Tribunal de Justiça. E o meu objetivo sempre foi ser promotor de justiça. Eu sempre quis ser promotor de justiça. E durante o meu estágio no Ministério Público foi onde eu, de fato, me encontrei. Eu falei assim, poxa, é realmente isso que eu quero fazer na minha vida. Né? Então a advocacia ela veio num momento que não havia essa possibilidade, estava tudo parado. Né? Então eu precisava considerar alguma situação. Eu poderia muito bem ficar em casa estudando, me preparando para o próximo concurso. Poderia sim, claro. Mas o Ministério Público ele exige da gente no mínimo 3 anos de atividade jurídica. E eu não podia também ficar, né, improdutivo depois de ter feito 5 anos de faculdade, ter sido aprovado no exame da ordem. Então eu não podia ficar improdutivo lá em casa, estudando. Pelo menos esse foi o meu pensamento. O que não precisa ser o que você pensa. Isso foi o que eu considerei para mim. Então, por que eu decidi voltar? Não é frustração com a advocacia. Não é frustração com a advocacia.
é simplesmente agora, com mais maturidade, com mais experiência, eu tenho certeza que essa experiência vai me colocar na frente de muita gente, com mais experiência, eu de fato voltar ao meu plano inicial, ao meu objetivo de carreira, que é ser promotor de justiça. Então, essa foi uma decisão que, principalmente, né, quando eu me mudei de cidade e passei a administrar o escritório através de home office, né, eu administro o escritório à distância, claro, tem o meu sócio que trabalha lá na sede, mas eu administro junto com ele à distância. Essa possibilidade me fez repensar meu plano de carreira e tomar essa decisão de me preparar para concurso há um ano atrás. Gente, o que eu posso passar para vocês sobre o que eu aprendi justamente nesse um ano de preparação? Primeira coisa que tem que ficar bem clara, a constância ela é fundamental. Não adianta eu pegar hoje, estou começando, eu pegar e estudar 12 horas e nos próximos dias eu não pegar a lei para ler. Não adianta. Eu tenho que estudar todos os dias. No mínimo de segunda a sábado. No mínimo de segunda a sábado. Isso é fundamental. Você tem que ter contato diário. Por quê? Quantidade de conteúdo é absurdamente gigante. Você tem que dominar simplesmente todos os itens do edital. Porque concurso de promotor de justiça tem 3 fases. Tem a fase da prova preambular, que é uma prova objetiva. Tem a segunda fase, que é a prova dissertativa, na qual você vai responder questões dissertativas e fazer a peça prática do Ministério Público. E você tem, finalmente, né, a prova oral. Então, você tem que dominar tudo, você tem que saber, entender tudo. E é muita coisa, gente, é muito conteúdo. Então, não tem como você ter sucesso numa aprovação dessa sem ter constância. Eu acredito que também isso valha para concursos de nível médio, para concursos de carreiras intermediárias também. Você tem que ter contato diário, tem que ter contato sempre, porque você vai sempre estar adquirindo conteúdo novo e vai sempre estar revisando, que é muito importante para a fixação do conteúdo. Então, esse é um primeiro aspecto que eu aprendi nesse ano. O segundo é organização. Você tem que saber o que você tem que estudar, quando você vai estudar, como você vai estudar. E isso é fundamental. Então, se você não tem uma organização, assim como eu, né, graças ao meu esforço, graças à minha iniciativa de ter aberto meu escritório, eu tenho uma fonte de renda que hoje me permite pagar uma mentoria. E essa mentoria, ela organiza todos os assuntos para mim, ela organiza meu roteiro semanal, né, fora as outras atividades que eles também me propõem e me proporcionam, né, que eu considero incrível. Então, assim, pago, vou continuar pagando até eu ser aprovado, e foi um cálculo muito simples, né? Com o valor mensal que eu pago na mentoria, em 2 meses de serviço público, eu vou pagar 5 anos de preparação. Então, o cálculo é simples, financeiro, e vale a pena, se você tiver condição hoje de pagar. Eu fiz isso, não me arrependo, não esquento cabeça com a organização, eles organizam tudo pra mim, eu fico igual um robô, eu recebo a tarefa, vou lá e faço. É simples assim. Então, se você não tem essa condição financeira e se você sabe se organizar, eu recomendo. Organize-se, é fundamental você ter essa organização. Vai te poupar muito tempo na sua preparação. Outra coisa que eu aprendi, e isso vem do método da mentoria que eu faço. Concurso grande, concurso promotor de justiça, defensor público, juiz de direito, você precisa ter uma bagagem muito aprofundada de conteúdo. Então não adianta só você ler a lei seca e a jurisprudência. Você tem que ter o conhecimento da doutrina. Eu estudo hoje através de 4 métodos. O meu cronograma de estudo ele é baseado no seguinte: leitura de lei seca, leitura de jurisprudência, leitura da doutrina e resolução de questões. A prática é imprescindível. Mas a leitura da doutrina muita gente deixa para fazer depois que é aprovado numa primeira fase. O que eu acho uma grande besteira. Por quê? Porque quando você é aprovado numa primeira fase, o lapso temporal para a segunda já é um lapso temporal muito curto. Você vai ter 2 meses ali no máximo de preparação e não dá tempo, gente. Eu tô falando aqui de doutrinas de 2.000 páginas, 1.500 páginas. Não dá tempo de você bater o conteúdo. Em um ano tem livro que eu tô na metade, né? Então, assim,
é muito conteúdo, você tem que dominar e é muito conteúdo. Então, estudar por doutrina é algo que vem me enriquecendo muito. Eu não tinha esse costume, eu vou confessar que eu não fui um aluno aplicado na faculdade, eu era mais a turma do fundão, né? Mas eu confesso que quando eu comecei a estudar por doutrina desde o primeiro dia, isso de fato hoje eu enxergo que é um divisor de águas na minha preparação, na minha evolução, né, de desempenho que eu venho fazendo, né, uma evolução de desempenho, e isso é fundamental, aliado, óbvio, aos outros métodos. Então, estudo por doutrina, principalmente para as carreiras jurídicas de grande porte aí, eu acredito que é fundamental desde o início da sua preparação e é algo que eu aprendi aí nesse meu primeiro ano. Então, gente, isso aqui é um compromisso que eu assumo comigo mesmo e com vocês de voltar a compartilhar minha rotina, falar de assuntos de preparação para concurso, né? Vou mostrar aqui para vocês a minha trajetória até a aprovação, né? Como promotor de justiça. E espero que vocês curtam esse conteúdo. Se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, se você se identifica comigo, se inscreve aqui no canal, tá? Deixa o like aí no vídeo, comparece aqui pra gente conversar, deixa aí nos comentários, conta pra mim se você tá se preparando, né? Conta aí pra mim nos comentários pra gente bater um papo. E, bom, fico por aqui, até o próximo vídeo. Bons estudos e até mais.